Fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje aqui no canal a gente vai fazer a versão final, digamos assim, da nossa cobertura sobre a lista da Sight and Sound. E eu achei que seria bem interessante para a gente fechar essa lista dos melhores filmes de todos os tempos, para completar uma espécie de trilogia, fazer uma lista com a minha versão pessoal. Eu coloquei como desafio não repetir nenhum filme que esteve nas outras listas que eu trouxe aqui para vocês. Então a gente não vai ter, por exemplo, O Poderoso Chefão, Vertigo, Cidadão Kane, Jean Gelman, Amor à Flor da Pele, filmes que estavam nas duas listas, que particularmente eu gosto muito, acho filmaços, mas eu achei que seria interessante para uma versão final aqui da lista, trazer um top 10 com filmes que não estão no top 10 nem da crítica e nem dos realizadores, para vocês também conhecerem filmes novos ou então a gente conversar também sobre filmes diferentes, não ficar sempre falando ali dos filmes que são mais celebrados ou estão sendo mais debatidos. Vamos começar aqui porque eu acho que ficou uma lista bem especial para a gente conversar sobre cinema. Na 10ª posição, eu deixei o filme Lawrence da Arábia, dirigido pelo David Lean, um dos filmes mais bonitos que eu já vi na minha vida, um desses filmes que de fato usa toda a capacidade do cinema para mostrar escopos épicos, histórias profundamente interessantes. Quando a gente pensa nas cenas de batalha dentro desse filme, quando a gente pensa naqueles desertos, nas transições que esse filme faz, realmente ali é todo o poder do cinema no visual e também no áudio. Mas o que eu acho mais interessante desse filme, Lawrence da Arábia, é que é um profundo estudo de personagem. Um filme com um escopo gigantesco como esses, na verdade é sobre aquela pessoa, sobre aquele protagonista que não sabe quem ele de fato é. Essa pergunta, inclusive, é feita ao longo da obra e ele parte em meio ao deserto, em meio a povos diferentes que ele acredita conhecer para se descobrir. E essa descoberta pessoal, ela é bastante traumática, ela é bastante complexa. Então é um filme belíssimo porque ele mistura o escopo épico que é possível com o cinema, criar histórias gigantescas com espaços e locações memoráveis, mas podendo também, é claro, ir o mais próximo do rosto daquele personagem. Então, assim como os escopos gigantescos, os desertos, um universo desconhecido que é super interessante dentro do filme é o rosto do protagonista, que realmente está nessa busca, que é uma busca que eu acredito que todos nós podemos nos identificar. Então é um filme profundamente pessoal, um estudo não só de personagem, mas também um estudo da natureza humana e, enfim, de todas as suas possibilidades, tanto para o bem como para o mal. Então eu acho que é um filmaço, assim, é um desses filmes que me surpreendeu, inclusive, por não estar em nenhuma das duas listas, porque ele mistura essas duas capacidades que eu acho realmente inesquecíveis. Logo na sequência, eu selecionei um dos meus filmes favoritos da vida, que possivelmente estaria no meu top 10 final, que talvez eu só faça lá na frente, né? Porque a gente não precisa concluir as coisas, a gente sempre pode ir mudando de ideia quando o assunto é uma lista de cinema. É um dos filmes que mais me tocou na vida, que é o Luzes da Cidade, do Charlie Chaplin. Esse é um dos maiores gênios, se não o maior gênio que já trabalhou com o cinema. O Charlie Chaplin, ele não só criou esse personagem memorável, não só era um ator extremamente talentoso, como também dirigia, escrevia, fazia as músicas dos seus filmes e foi considerado durante muito tempo como um grande perfeccionista, um homem que entra para a arte cinematográfica quando ela ainda está em constante transformação e descoberta e acaba virando um dos seus maiores de todos os tempos do cinema mudo, principalmente. Ele faz filmes belíssimos e Luzes da Cidade, na minha opinião, ele traz tudo que o Chaplin oferece de melhor, além de, é claro, aquele personagem hilário, com cenas maravilhosas, engraçadas, coreografias que são até hoje fascinantes, na minha opinião, mas também com uma simplicidade para criar emoção que eu acho que até hoje os artistas tentam reproduzir como o Chaplin conseguiu fazer. Eu acho que quando a gente pensa em como criar uma cena, em como criar uma emoção para o público, é preciso estudar Charlie Chaplin, porque ele conseguiu, tanto utilizando a linguagem cinematográfica, mas também tendo um profundo conhecimento de como contar histórias, criar algumas das cenas mais memoráveis na história do cinema. Na minha opinião, uma das minhas cenas favoritas da vida é a cena final de Luzes da Cidade, e eu recomendo para todo mundo assistir a filmografia do Chaplin, o máximo que vocês conseguirem, mas Luzes da Cidade é
digamos assim, o meu favorito. Eu não sei se é o melhor filme do Charlie Chaplin, mas com certeza é o filme que sempre que eu penso no artista, eu lembro dessa obra, porque realmente ela foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi no cinema. Na oitava posição eu trouxe o filme Blade Runner, do Ridley Scott. Esse, na minha opinião, é um filme que representa muitas das coisas que eu acho que são interessantíssimas dentro do cinema. Como a gente vai ver em algumas das escolhas aqui, o cinema ele é muito legal para a gente fazer mergulhos em personagens, a gente mergulhar em certas realidades, em momentos históricos que a gente não poderia mergulhar de outra forma que não ali com aquela ficção para sentir os personagens, ou seja, uma proximidade, uma tentativa da busca de uma espécie de realidade. Isso é sempre muito bacana e eu gosto muito, mas eu também adoro o quanto o cinema permite e desafia os artistas a criar universos novos, universos diferentes. Quando a gente pensa nas outras artes, como a literatura, por exemplo, a gente conta muito com a imaginação do público com o que estamos apresentando, mas no cinema nós estamos apresentando as imagens, nós estamos apresentando o som e é uma arte extremamente cruel nesse aspecto. E eu acho que Blade Runner cria um dos universos mais fascinantes que a gente já viu no cinema. É um filme de gênero, uma ficção científica maravilhosa, inspirada, é claro, na literatura, mas que, na minha opinião, consegue fazer ali uma história, uma narrativa que me encanta por diferentes motivos, tanto dentro da sua atmosfera, o seu escopo, criação de universo, mas principalmente a investigação temática que existe dentro desse filme, que gera discordâncias até hoje, tanto entre diretor e ator, como também o público que assistiu esse filme, mas que eu já analisei aqui no canal, já contei algumas vezes como o Blade Runner foi feito. Eu adoro o fato do vilão do filme, né? O vilão ser, na verdade, o herói. Eu adoro isso, eu acho que o vilão, o robô, é o mais humano de todos ali, e isso gera, enfim, debates interessantíssimos, como a boa ficção científica sempre faz. Ela cria metáforas fantásticas para que a gente possa avaliar, analisar a nossa própria realidade. E eu acho que filmes de gênero ficaram faltando nos grandes top 10, assim, como Blade Runner. Mas eu acho que Blade Runner, no fim das contas, é uma dessas histórias, assim, que você não encontra em nenhuma outra forma de arte dessa forma, como no cinema, onde você cria um universo que as pessoas, de fato, mergulham e ficam loucas para revisitar o tempo todo. Então, acho que Blade Runner é fantástico. Eu gosto muito também da continuação, mas o primeiro é uma obra-prima. Logo na sequência, uma experiência muito oposta, uma experiência que na verdade eu nunca mais quero ter na minha vida, porque é um filme profundamente impactante, mas que eu acho que é muito relevante de estar numa lista de top 10, que é o filme Vá e Veja, do Alan Klimoff. Esse é um filme que conta a história de um garoto que está super interessado em entrar na guerra e rapidamente ele é impactado pela chegada ali do caos, que é, de fato, a guerra. Eu acho que esse é um dos filmes mais difíceis que eu já vi na minha vida, porque é um filme que usa todos os aparatos da linguagem cinematográfica para colocar o público na posição daquele garoto, na experiência que a gente pode ter, tanto do que a gente vê, mas também do que a gente escuta. É um filme com um design de som perturbador, brilhante, e é realmente uma dessas obras que mergulha na guerra de uma forma que eu particularmente gosto. É um filme que mostra o caos, o terror, o quão contra a natureza humana deveria ser a guerra. E o quanto aquela criança, os seus sonhos, as suas ambições são completamente destroçadas pelas coisas que acontecem com ele. É um filme muito difícil mesmo. O garoto tá fantástico, assim, é uma atuação que fica difícil às vezes em determinados momentos saber se ele está atuando ou se ele está realmente perturbado com tudo que está à sua volta, né? Tem histórias de que o cabelo dele ficou branco durante a produção, enfim, é um filmaço, é um filme assim difícil de ver, galera, mas eu acho que foi a experiência mais próxima do que eu imagino ser estar na guerra, sabe, uma coisa assim catastrófica mesmo. Então eu acho que Vai e Veja é um desses filmes difíceis, mas eu considero um filme que chega em um patamar da linguagem cinematográfica para traduzir aquilo que está querendo contar, que realmente é difícil de comparar com outros filmes desse gênero.
Logo na sequência eu coloquei o filme Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone, um western. Eu acho que é um dos gêneros mais divertidos que existem por trás do cinema, e esse filme aqui, ele é uma baita de uma obra-prima em todos os sentidos que você quiser analisar. Tanto quando você vai analisar a linguagem cinematográfica, a trilha e a construção dos momentos. Os westerns, eles são muito divertidos de se assistir, mas quando a gente pega o trabalho do Sérgio Leone com os westerns, você aprende muito sobre cinema de uma forma geral, a forma com que ele utiliza a linguagem cinematográfica. E aqui eu acho que nós temos uma das melhores, se não a melhor história de vingança que eu já vi no cinema. É assim uma coisa épica, fantástica, que eu não vou entrar em nenhum detalhe aqui, é claro, mas eu acho que todo mundo deveria assistir esse filme, que na minha visão ele traz tudo aquilo que o diretor começou a construir por um punhado de dólares e foi evoluindo conforme ele foi trabalhando mais e mais e mais dentro desse gênero. É um diretor fascinante, na minha opinião. O Sérgio Leone inspirou vários outros realizadores, inclusive. Ele sabia muito bem trabalhar essas possibilidades do cinema, em como deixar os filmes épicos, criando momentos de tensão, momentos fantásticos que não saem da cabeça do público. Então, no fim das contas, Era Uma Vez no Oeste é o meu filme favorito de western e eu adoro o Sérgio Leone. Apesar dele ter feito outras obras-primas, eu acho que essa aqui merecia estar nessa lista. Agora, um dos meus filmes favoritos da vida, um filme que, putz, eu não consigo esquecer ele desde que assisti pela primeira vez, que é o A Aventura, do Michelangelo Antonioni. Esse é o primeiro filme de uma trilogia super famosa do diretor, mas ele fez outros filmes que eu gosto muito, como Blow Up, Profissão Repórter. O Antonioni, na minha concepção, é um dos maiores diretores de todos os tempos. Acho que é um diretor que utilizou a linguagem do cinema de uma forma muito única. Ele se apropria da linguagem do cinema para tratar dos temas que se interessa, para mostrar condições humanas que eu, particularmente, me senti profundamente conectado aos pontos que ele levanta e como ele faz isso. Em A Aventura, nós acompanhamos um grupo de amigos que está indo fazer um passeio dentro de uma ilha e a protagonista do filme, até então, ela desaparece. E aí a gente começa a acompanhar tanto seu namorado como sua melhor amiga tentando encontrá-la. E é um filme que vai para cada lugar, assim, gente, que realmente é inspirador. Esse é um filme que me inspira, sabe, a querer fazer cinema, a querer trabalhar com isso. Porque o Antonioni, ele realmente utilizava o cinema de uma forma muito profunda. Ele trabalhava os seus temas, ele trabalhava esses personagens, ele tem uma colaboração fantástica com a atriz desse filme. Enfim, acho que é um dos filmes que mais me marcou. E se vocês se interessarem, eu posso trazer uma análise sobre esse filme aqui no canal, porque é um dos meus filmes favoritos. Infelizmente é um desses que não é tão fácil de achar, as pessoas não conhecem tanto, mas eu considero uma obra-prima do cinema, sem dúvida alguma. Na quarta posição, o filme Touro Indomável, do Martin Scorsese. Eu não poderia deixar o Martin Scorsese de fora, mas eu fiquei pensando, caramba, será que eu coloco Os Bons Companheiros ou o Touro Indomável? Ainda que eu ache Os Bons Companheiros possivelmente o melhor filme do Martin Scorsese, eu coloco o Touro Indomável nessa lista porque é o meu filme favorito do diretor. Isso porque cada vez que eu revisito Touro Indomável e revisito a história de Touro Indomável e esse protagonista, que é um protagonista terrível, né? Esse personagem difícil de se acompanhar, eu percebo o quanto dentro desse filme aqui o Martin Scorsese ele consegue traduzir essa fome que ele tem de contar histórias junto ao Robert De Niro, que era um projeto dele, que particularmente é algo que sempre me emociona quando eu penso no trabalho do Martin Scorsese. Quando eu penso em Os Bons Companheiros, eu vejo puro controle da sua linguagem, uma maturidade gigantesca e realmente acho que é o melhor filme do diretor. Mas quando eu vejo Touro Indomável, eu vejo uma outra coisa. Eu vejo essa gana e principalmente essa coragem de colocar na tela histórias de personagens que não necessariamente vão ser personagens agradáveis de se acompanhar. Eu sei que hoje em dia isso já é um pouco mais normal, principalmente com as séries e os anti-heróis, mas os caras fizeram esse filme na década de 80, sabe? Quando, sei lá, Star Wars começou a bombar, quando os estúdios começaram a fazer os blockbusters e tudo mais, Rocky Balboa rolando, e os caras decidem fazer um filme de boxe que fica preto e branco ali por conta da violência, da quantidade de sangue que tem, né? Visualmente, se fossem cores, eles teriam vários problemas, mas é um filme ali com vários momentos
muito bacanas, que eu acho que conversam também muito com o próprio Martin Scorsese, com o próprio Robert De Niro como artistas. Então acho que é um desses filmes assim de autor que você sente a energia, você sente uma espécie de eletricidade no ar de cada um dos planos. Então, quando eu penso nesse diretor, que é um dos meus diretores favoritos da vida, adoro Martin Scorsese, vejo tudo do cara. Toro Indomável é, no fim das contas, o filme que me toca em um lugar humano, assim, que eu não sei explicar. Realmente, eu gosto muito de ver um personagem tão contraditório, tão difícil ser retratado dessa forma como ele é no filme. É uma forma de se fazer cinema e de se contar histórias onde você não pede desculpa para falar ou para contar a história, seja lá de quem for. Então acho que essa é uma das coisas que eu mais gosto, inclusive, no trabalho de forma geral do Martin Scorsese, e Toro Indomável fica em quarto lugar. Na terceira posição, o filme Os Sete Samurais, do Akira Kurosawa. Eu fiquei impressionado de não ver o Kurosawa na lista nem da crítica nem dos realizadores no top 10. Isso porque eu acho que o Kurosawa é um dos diretores mais influentes de todos os tempos. Um desses diretores que é necessário estudar sua filmografia, porque é não só uma filmografia fascinante, mas também muito relevante para a história do cinema. Ele se inspira em muitos artistas de regiões, espaços diferentes, épocas diferentes, para contar as suas histórias, desde Shakespeare até o cinema americano, e ele também inspira muitos realizadores. Eu acho que a sua obra mais celebrada, a sua obra mais lembrada é de fato Os Sete Samurais. Muito pelo seu escopo, pela sua grandiosidade, pela sua história, aquela narrativa clássica de guerreiros renegados que acabam se juntando em uma situação para proteger uma cidade de um terrível grupo de assaltantes. Eles estão em menor número. Aquela famosa história, né, o 300 de Esparta, a gente conhece bem, mas claro, com todas as características, com toda a singularidade que o Akira Kurosawa gostava de trazer para os seus filmes. Eu acho que é um desses filmes que sabe muito bem como criar momentos que só o cinema poderia criar, realmente utilizando os planos para construir uma fotografia inesquecível, ao mesmo tempo que com uma narrativa guiando ali aquela obra, né, levando aqueles personagens para o seu destino, o que faz com que a gente vá se relacionando com cada um deles, com aquela situação que eles estão e também com nós mesmos. Então acho que é um desses filmes que faz um círculo total que eu particularmente gosto muito, onde você tem a grandiosidade do cinema, ao mesmo tempo que você também tem essas questões humanas sendo retratadas, mas aqui numa dinâmica não tão pessoal como o Lawrence da Arábia, mas sim na questão do grupo, das relações entre as pessoas e como elas podem se fortalecer, como elas podem se enfraquecer também. Enfim, é um filmaço do Akira Kurosawa, não é o meu favorito do diretor, mas eu acho que é um filme que, enfim, seria indiscutível num top 10 como esse, dos melhores filmes de todos os tempos. A gente precisa colocar o filme Os Sete Samurais pro Akira Kurosawa. Na segunda posição, eu coloquei o filme Apocalipse Now, do Francis Ford Coppola. Esse é um dos filmes com a história mais insana que eu já ouvi na minha vida. Tem um vídeo aqui no canal contando essa história para vocês, inclusive vocês podem assistir. O filme independente mais caro de todos os tempos, pelo menos eu não conheço outro filme que tenha sido feito com dinheiro do bolso do realizador como esse. O Coppola é um cara que sempre apostou todas as fichas nos filmes que fez. Com Apocalipse Now deu certo, depois ele tem outras histórias que as coisas não foram tão bem assim, na verdade foram bem mal, mas eu gosto muito de Apocalipse Now pela forma surreal que ele conta a trajetória desse personagem que está indo em uma missão para matar uma pessoa. Ele precisa matar uma pessoa que se rebelou contra o exército americano e ele precisa atravessar uma longa odisseia para conseguir chegar ao seu destino. O Coppola é um dos meus diretores favoritos, particularmente eu acho que ele fez a maior obra-prima de todas, que é O Poderoso Chefão, mas eu também amo o seu filme A Conversação. Eu acho que é um desses filmes que ele escreveu, um filme bem menor no sentido de escopo, de orçamento, mas gigante no sentido artístico. Acho que é um filmaço, inclusive, é um dos meus favoritos da vida. E com Apocalipse Now, ele decidiu encarar realmente essa selva, encarar essa história. E dentro do filme, quando você assiste a obra, você percebe que, apesar de ser um filme de guerra, e a gente está vendo ali aquela loucura que foi, né, a guerra no Vietnã, os soldados americanos sem entender por que eles estavam naquele espaço, as pessoas morrendo na selva, matando
com uma crueldade absurda, as pessoas e invadindo seus espaços, enfim, guerras, né? Mas Apocalipse Now vai para um lugar surrealista que eu particularmente gosto muito, um espaço do surreal, do sonho, do pesadelo que tá ali com o personagem desde o seu começo, mas também com cada interação que ele tem com os outros. Quando a gente pega todas as cruzadas por trás de Apocalipse Now, você percebe ali personagens mitológicos que estão ali servindo como uma alegoria que vale muito a pena ser analisada. Então eu gosto de um filme como esses que tem profunda substância. Apesar de ser um filme que foi construído para ser um espetáculo, para dar muito certo, né? Um filme de guerra que ele queria que fosse um sucesso de fato, precisava que fosse um sucesso para poder fazer filmes de baixo orçamento depois. Eu acho que mesmo assim, principalmente com as remontagens, né, com o Director's Cut de Apocalipse Now, a gente percebe uma investigação do Coppola que sempre está nesse lugar mais humano e também, no fim das contas, em um lugar mais surreal. Uma psicodelia por trás de Apocalipse Now que particularmente eu gosto muito. E na primeira posição, eu escolhi o filme Ladrões de Bicicleta, do Vittorio De Sica. Por quê? Estamos falando de uma lista aqui, né, pessoal, que tem filmes maravilhosos, filmes que são gigantescos, tanto nos seus escopos, como também nas suas pretensões, na realização que eles são, né, no alcance que eles têm como obras cinematográficas. Eu gosto de pensar quais são as possibilidades do cinema. Às vezes a gente acha que por trás de um filme, para que esse filme possa tocar profundamente o coração de uma pessoa, a gente precisa criar grandes plot twists ou ideias mirabolantes. E como a gente vê aqui nessa lista de hoje, tem filmes com ideias muito claras, muito sucintas, outros com ideias um pouco mais elaboradas, com dinâmicas narrativas diferentes e, é claro, principalmente com escopos muito diferentes de produção. Alguns filmes bem menores, com menos grana, e outros filmes gigantescos, com produções realmente megalomaníacas. Mas eu escolho Ladrões de Bicicleta porque eu acho que esse é o filme que mais poderia inspirar uma pessoa a entender o que é o cinema e o poder do cinema. Quando a gente pensa no neorrealismo italiano, que foi um movimento cinematográfico que surgiu na Itália pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, uma Itália que perde a guerra e que tem no povo ali do país pessoas completamente insatisfeitas com os caminhos do seu país, com os caminhos da humanidade, com o que aconteceu com eles. E as histórias que estão no neorrealismo italiano, elas têm uma combinação que eu acho poderosíssima, que é uma combinação de um desejo tão grande de contar uma história que não importa se a gente acabou de viver uma guerra, se a Itália ainda está ocupada, a gente vai fazer as nossas histórias, a gente vai para as ruas contar histórias das pessoas, das condições humanas que elas estão vivendo, e eu acho que essa fome em contar histórias é algo que você consegue sentir quando você está assistindo os filmes do neorrealismo italiano. Por isso que eu acho que é um dos movimentos cinematográficos, se não o meu favorito. E quando a gente pensa em Ladrões de Bicicleta, eu acho que ele é provavelmente o melhor representante desse movimento. Porque a gente tem uma história simples, a gente tem um pai de família que deseja trazer dinheiro para casa, trazer comida para casa, e ele consegue um emprego. Só que para ele poder trabalhar nesse emprego e poder pegar esse emprego, mais importante, ele precisa ter uma bicicleta. E ele faz de tudo para ter a sua bicicleta, e no primeiro dia de trabalho ele é roubado. E aí a gente, ao longo do filme todo, vai acompanhar esse homem e o seu filho pequeno indo atrás dessa bicicleta, tentando encontrar essa bicicleta para que ele possa voltar a trabalhar. E esse filme, pessoal, para quem já assistiu, não coloquem nenhum spoiler, mas ele tem o final mais avassalador que eu já vi na minha vida de um filme. É uma coisa assim realmente profundamente impactante. E é um filme muito simples. Ele consegue mostrar muito bem a condição humana naquele lugar especificamente, naquele momento, essa busca do pai, essa relação que ele tem com o seu filho e também as tomadas de decisões ali. É uma coisa assim que realmente só é possível no cinema. Se conectar a um personagem como você vai se conectar em Ladrões de Bicicleta. É um filme que tem essa fome de se contar histórias e, ao mesmo tempo, ele tem essa simplicidade nas possibilidades de uma narrativa poderosa, que é, você não precisa de uma coisa muito mirabolante para falar sobre o universo inteiro em uma cena, né? Para falar sobre a natureza humana, sobre a nossa condição
em uma única cena, em uma única troca de olhares. Isso é uma coisa maravilhosa que eu particularmente é o que mais me atrai no cinema, digamos assim. Como vocês podem ver nessa lista, eu gosto de filmes de todos os gêneros, mas eu escolho em primeiro lugar esse filme porque o cinema também pode ser muito singelo. O cinema, ele tem esse lugar único onde ele pode criar de uma forma simples o maior impacto possível. Isso é uma coisa assim que particularmente eu acho fascinante. Como eu disse pra vocês, eu deixei vários filmes que eu amo de fora, vários filmes que eu sou apaixonado de fora dessa lista, porque nessa lista aqui eu quis trazer uma contribuição diferente para vocês, diferente das últimas duas listas que a gente falou. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, e deem ideias de mais listas para eu fazer aqui no canal, porque eu tô gostando muito de fazer essa troca aqui com vocês. Beleza? Deixem aqui nos comentários e a gente se encontra no próximo vídeo. Obrigado, pessoal!